Boa noite, queridos. Pode tomar o seu lugar. Quero apresentar a minha eterna namorada, minha intercessora particular, Maria José. A gente procura sempre estar juntos. É sempre uma honra voltar aqui a Alcântara e muito privilégio voltar nesse templo aqui, não é? Onde eu entrei pela primeira vez, aquelas cadeirinhas de plástico, de concha, né? E que a gente, quando saía, desarrumava a igreja toda, né? As igrejas usavam muito aquela cadeirinha. E a minha esposa já era crente há 12 anos na Assembleia de Deus, e foi aquela expectativa entrar em outra igreja, né? No passado, o crente entrava numa igreja e ali ele esperava a volta de Jesus. Hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Hoje em dia tem uma igreja ao lado da outra, em todo o Brasil, não é só aqui em São Gonçalo. Mas foi uma expectativa em 1988. Eu, como novo convertido, eu participei dos 10 anos da Igreja de Nova Vida de Alcântara. Já era nascido, André? Já? E, rapaz, você tem tanta idade assim, rapaz? Pensei que você estava com 20 e poucos anos. É mesmo? E eu fui discipulado subindo escada e decorando aquela churrascaria Colubandê. Não sei se quem lembra aí da churrascaria Colubandê. E eu e a minha esposa, a gente ajudou na decoração. Depois tivemos aquele jantar maravilhoso lá. André devia estar no colo da mamãe, não é? Mas foi muito precioso. Isso faz parte da nossa história. Alcântara faz parte. Foi a primeira porta que eu entrei e assumi um compromisso com Deus. Entrar em outras igrejas, eu tinha entrado na Assembleia de Deus muitas vezes, em outras igrejas, mas aqui foi a porta que eu entrei e a flecha entrou no meu coração do amor de Deus e me marcou, me tatuou, não é? No espírito e na alma, e eu louvo a Deus por isso, por estar aqui nesse 39º aniversário. É muita bênção, não é? Quem está aqui há 39 anos? É pouca gente, né? O tempo vai passando, né? Quem está há 30 anos aqui? Tem bastante gente. 37 anos. Que bom. 35. Maravilha. Quem está aqui há um mês? Há um mês está aqui. Alguém que está aqui há um mês? Não tem nenhum novo convertido aqui. Amém. Eu trouxe uma palavra que Deus, através do Espírito, colocou no meu coração. E, ao refletir na palavra de Deus, a gente fica na expectativa de uma palavra que vá abençoar, e com essa bênção a gente possa refletir, porque é sempre importante que a gente faça reflexão da nossa vida com Deus. E eu gosto muito de refletir nas parábolas do Senhor Jesus. E as parábolas são mensagens muito simples, muito de figuras do cotidiano, levando uma mensagem simples, às vezes assim, não muito contundente, às vezes bastante contundente, mas uma maneira de Jesus ministrar verdades profundas ao coração daquele povo. E eu trago uma parábola para a gente refletir, é a parábola da figueira estéril, que não tem nada a ver com a Igreja de Nova Vida de Alcântara, com 39 anos, com esses frutos imensos. A igreja que eu pastoreio hoje, se a gente for colocar na árvore genealógica, deve ser uma neta, não é? Deve ser uma neta de Alcântara. E por aí já tem bisneto já. A Alcântara já é bisa, já é biso, né? Bisavô, bisavó, porque a igreja de Estrela do Norte já abriu 2 congregações.
e assim sucessivamente. Mas, certamente, esta parábola traz verdades profundas para a gente pensar. E quando a gente pensa nas verdades de Deus, a gente pensa e a gente, pelo Espírito Santo, a gente se situa. Onde que eu estou? Como é que eu estou? Não é? É sempre bom a gente fazer essa reflexão. Amém, queridos? Então, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, e do verso 6 ao verso 9. Tem aqui a parábola da figueira estéril. Estou lendo na edição revista e atualizada, que é a que comumente nós usamos. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Todos acharam? Amém. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-las. Até aqui. Pai querido, após esta leitura da Tua palavra, pedimos e queremos declarar a nossa total dependência na ministração do Teu Espírito, tirando, Senhor, verdades que venham edificar a nossa vida, que venham falar conosco, que venham, Senhor, fortalecer a nossa fé, trazer convicção que estamos no caminho certo, trazer conforto, consolo, renovo, porque para isso a Tua palavra é profética, para nos ensinar, nos corrigir e nos abençoar. Eu oro e entrego em Tuas mãos esse tempo, que o Espírito Santo tenha liberdade comigo, mas que o Espírito Santo tenha também liberdade com cada um dos seus filhos que estão assentados nesse lugar. Oro agradecido, de maneira antecipada pelos resultados, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Aleluia. Quero agradecer ao pastor André pelo convite. André chegou correndo. Vida de pastor é assim mesmo. Eu estava dizendo para um pastor, num aconselhamento essa semana, que os pastores da Igreja Nova Vida são vocacionados. E dentro dessa vocação, não é só ser vocação de ser pastor. Ele tem que ser pastor e tem que ser também um gestor. Um gestor em todas as áreas da igreja. Então, o pastor é um pouco pedreiro, é um pouco arquiteto, é um pouco engenheiro, é um pouco administrador, um pouco economista, e assim sucessivamente. Então, quando o pastor consegue associar tudo isso e se manter de pé, glória a Deus. Amém. Ou então, quando ele consegue colocar ao seu lado uma equipe que possa auxiliá-lo, porque, afinal, as pessoas nos completam, né? Assim é o corpo de Cristo, né? Ninguém é completo em si mesmo. Mas, uma vez um bispo lá de São Paulo, de outra denominação, disse que o pastor ele recebe os 5 dons, isso na visão dele: o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de mestre, o dom de ser pastor e o outro qual é? Apóstolo, é isso aí, porque ele acaba, Deus dando a graça a ele dele militar em todas essas áreas. Eu creio nisto, até no início de ministério, mas depois Deus vai colocando um evangelista do lado, vai colocando um mestre do outro, vai colocando as peças no lugar, porque a gente precisa, faz parte do corpo de Cristo, que um vai ser mão, outro vai ser pé, outro vai ser ouvido, e assim o corpo de Cristo caminha, não é, até a volta de Jesus. Jesus está voltando.
Eu vi esses dias uma pessoa de um segmento da Igreja Católica, uma pessoa de um segmento da Igreja Católica, falando da volta de Jesus e falando de que estão se alinhando algumas religiões junto com um tipo de igreja católica. E eu olhei assim para o altar da pessoa, era uma igreja católica falando de igreja católica. Eu falei, nunca vi isso. Realmente Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é porque só quem falava disso eram os cristãos evangélicos, não é? Mas hoje você vê a própria pessoas, existem movimentos no meio do catolicismo preocupado com a volta de Jesus. A gente não sabe, o relógio de Deus, só Deus sabe, mas a gente precisa continuar nas nossas preocupações, porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, Ele precisa encontrar a igreja ocupada, precisa encontrar uma igreja frutífera, não é? E essa parábola, meus irmãos, ela traz aqui um juízo por uma árvore que não produz fruto. E o dono da plantação simplesmente diz, ela não dá fruto, ela é inútil, então vamos usar o machado. Esse é o primeiro juízo da parábola. Mas depois alguém interfere. A Bíblia diz que Deus procura duas classes de pessoas na terra. Duas classes. Será que Ele encontra aqui nesta noite essas duas classes? A primeira quem é? Os adoradores. E depois? Os intercessores. Deus procura intercessor e adorador. Então, o intercessor aqui, por excelência, ele interfere. É como se a sombra do machado, não é? Lembrando aí daquela palavra muito dura de João Batista, o machado está colocado à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Mas alguém interfere e diz, stop, vamos dar uma parada. E é muito interessante a gente entender que nós temos N oportunidade em nossa vida. Todos os dias de manhã nós temos oportunidade de refletir como cristãos, que têm o Espírito Santo como nosso guia, como nosso orientador, como nosso mestre, para que a gente possa ser melhor naquele dia, para que a gente possa ser mais frutífero naquele dia. Todos os dias nós temos um monte de oportunidades. E as oportunidades vêm a cada dia, vêm cada mês, cada ano. Esses dias eu estava compartilhando com a igreja, ao completar 70 anos, eu estava dizendo para a igreja, mas passou tão rápido, parece ontem que eu comecei ali, fui obreiro, subi nesse altar aqui, e o nosso saudoso pastor Haroldo impôs as mãos num homem com 3 anos de batizado. Que desafio! Que desafio de você impor as mãos na cabeça de um homem, a minha esposa do meu lado, verdade, querida? 3 meses de batizado. Tinha um retiro aqui que chamava de pescadores, eu não sei se ainda tem, era só de homens, né? E nesse retiro, vários pregadores, diácono Robson, diácono Carlos, diácono Lauremi, diácono Antônio, só tinha o pastor Haroldo, e cada um deu uma mensagem e correu uma relação lá, para aqueles que queriam ser obreiro. Não tínhamos curso de obreiro, não havia curso de obreiro. O curso de obreiro era na intensidade do trabalho e da fidelidade à casa do Senhor. E quando terminou aquele retiro, alguém falou para mim assim, já começou a ordenar os obreiros, você não foi por quê? Eu falei assim, não, mas eu não coloquei meu nome. Ué, seu nome está lá. Até hoje eu estou querendo descobrir quem botou meu nome. Até hoje eu quero descobrir quem colocou meu nome. Enquanto eu não sei quem botou, eu vou fazendo a vontade de Deus. Enquanto não sei se foi Adilson que colocou, não sei, mas alguém pegou e escreveu meu nome lá. E aí eu fui, comprei um terno, porque eu não tinha terno, comprei um terno,
e vim, me apresentei ao pastor Haroldo, me ordenou, e foi justamente logo naquele início que abriu Nova Vida de Santa Catarina. E aí pediram voluntários, como eu morava no Gradim, eu fui para Nova Vida de Santa Catarina, junto com a minha esposa e com a minha família. Mas a gente estava lá e estava sempre aqui. Não, as congregações, às quartas-feiras, precisa todo mundo estar aqui. Quem é antigo aí sabe disso, né? Qualquer coisa que a gente marcasse, não, quarta-feira não, o líder dos obreiros lá dizia para mim, não, quarta-feira, pastor Haroldo quer ver a gente lá na igreja. Eu falei, ótimo. E assim começou, irmãos. E sinceramente, diante de Deus, eu não sei quem colocou meu nome, mas só sei que deu certo, está dando certo até aqui. Eu espero que dê certo até a volta de Jesus. O desejo de Deus, meus irmãos, é que a gente frutifique, porque quem planta, meus irmãos, e quem semeia, é lícito esperar colher. Se você semeia, se você planta algo, é lícito que você procure naquele pé de frutas, não só folhas. É lícito que você procure frutos. E aquele dono daquela plantação colocou uma figueira no meio da videira. Colocou uma figueira lá. Eu não quero entrar em detalhes teológicos aqui para imaginar ou conjecturar o porquê que ele colocou uma figueira no meio da videira. Mas não sei se a questão de época de frutos, não sei por uma questão de uma tem um tempo para fruto, outra tem outro, não sei qual foi, não quero entrar nesse detalhe. Eu só sei que o dono colocou uma figueira lá. E figueira era uma das plantas nobres de Israel, não é? A figueira, a videira e a oliveira. São plantas nobres. Ele coloca lá. E ele tinha expectativa que essa figueira desse figo. Os figos madurinhos, docinhos, é muito gostoso. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que ele ia procurar esses frutos. E eu imagino, passava um mês, ele ia lá, passava outro mês, ele ia lá, passava mais um mês, ele ia, e passou um ano e não tinha fruto, e passou mais outro ano, não tinha fruto, e passou mais outro ano, não tinha fruto. E ele diz para aquele que cuida ali, para o viticultor, olha, pode cortar, porque o desejo de Deus, meus irmãos, é que a nossa vida seja frutífera. Deus não planejou o evento da cruz do Calvário para o seu filho morrer na cruz, ser crucificado, ser judiado, passar por esse escândalo, passar por essa loucura. Deus não faria tudo isto para que nós fôssemos adotados, nós fôssemos remidos, para que a gente não pudesse frutificar. Deus fez esse esforço, só Deus fez esse esforço para salvar o homem, para trazer uma filiação para o homem, para que o homem pudesse frutificar. Porque o desejo de Deus é que nós, como nossa vida, a gente possa ser frutífero. Quando a gente vê aquela parábola ou alegoria de João 15, ele diz, eu sou a videira e vós sois o quê? Os ramos. E o ramo que não der fruto, ele corta. Mas o que der fruto, ele faz o quê? Limpa. Para quê? Para frutificar mais. Porque o desejo de Deus é que a gente frutifique, e frutifique, e frutifique. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. João 15,16, onde tem essa palavra linda de escolha e de designação para a nossa vida. Irmãos, ele foi procurar fruto. O dono da plantação, com paciência, foi procurar fruto durante 3 anos. E, irmãos, para uma árvore que não dá fruto, a questão da esterilidade, inclusive a parábola, o nome é a parábola da figueira estéril. Estéril é algo que não produz fruto. Não produz fruto. E, meus irmãos, para uma árvore que não produz fruto, só resta chamar um machado. Só resta chamar o machado. O machado que foi uma mensagem dura de João Batista,
uma mensagem dura de João Batista quando começa a preparação para o ministério do Senhor Jesus. João Batista veio com uma mensagem como se fosse uma draga, como se fosse um trator, porque a mensagem dele tem uma aplicação, mais ou menos assim, dizendo que porque ele viria, teria que retificar os caminhos, teria que aplanar os montes. Então, era uma mensagem dura. E nessa mensagem dura, ele diz que o machado está colocado à raiz. Toda árvore, não é algumas árvores, não, toda árvore que não produz fruto seria cortada e lançada no fogo. Um tipo de juízo estava sobre a vida das árvores. E é muito interessante que as Escrituras colocam muito esta parábola ou essa metáfora da gente sendo uma árvore. É muito interessante, né? A gente se olhar como uma árvore. Alguém pregou no meu aniversário dizendo do Salmo 92 que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto e nele não há injustiça. A vida de uma pessoa é como uma palmeira que cresce, que cresce. A Bíblia está sempre mencionando a nossa pessoalidade, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus como uma árvore. E é uma metáfora muito forte, quando a gente pensa numa árvore, e uma árvore que precisa produzir fruto, porque uma árvore é plantada para produzir frutos. Senão não havia necessidade de plantar uma árvore. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele dono, 3 anos, foram 3 anos, 3 anos ele procurando fruto, e não encontra. Irmãos, só fazendo aqui uma guinadazinha na nossa reflexão, nós somos alcançados por Deus, e eu creio firmemente que a palavra de Deus diz, quando nós respondemos ao amor de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo da promessa, nós somos selados com esse Espírito. E esse Espírito, meus irmãos, começa a gerar em nós uma filiação que foi deturpada. Começa a gerar em nós uma imagem que estava distorcida. Eu creio firmemente que o Espírito Santo começa como que passando uma borracha ou passando um tipo de produto espiritual para ir colocando a nossa figura e a nossa imagem conforme a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus, quando nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança, e o pecado nos deformou, e quando somos selados com o Espírito Santo, esse Espírito começa um trabalho em cada um de nós. Você sente isso na sua vida? Que o Espírito Santo começou um trabalho, e esse trabalho ainda não acabou. Esse trabalho só vai acabar quando o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação, ele vai nos levar à presença de Deus. Quem crê nisso? Ele vai nos levar, meus irmãos. Ele vai nos levar, e ele está nesse trabalho, meus irmãos, ele está nesse trabalho. O apóstolo Paulo diz que esse Espírito que começou a boa obra, vai completar até o dia de Cristo. Quem pode dar glórias a Deus por isso? Irmãos, a gente precisa crer nisto, que até o dia de Cristo ele vai conseguir. Nós somos transformados. O apóstolo Paulo fala para os coríntios que nós vamos sendo transformado de glória em glória, numa imagem, na imagem pelo Espírito Santo. É esta imagem que foi desfigurado lá no Éden, no pecado original. Essa imagem, ela vai sendo tratada agora, trazendo a imagem real e perfeita. Ainda não somos aquilo que Deus quer que sejamos, mas já ficou para trás a nossa velha natureza. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas, você sente que as coisas velhas estão ficando para trás? Ah, irmão, deixa lá para trás as coisas velhas, vamos caminhar em direção ao novo. E caminhar em direção ao novo é ter uma vida frutífera. Esse é o desejo do Espírito Santo, meus irmãos. Deus procura pessoas frutíferas, e o primeiro fruto que eu posso oferecer a Deus, ao meu acordar pela manhã, é eu começar adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus procura adoradores. Vem hora e já chegou.
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse nível de adoração que nós precisamos conquistar. Cada manhã, meus irmãos, o desejo de Deus, a oportunidade que temos de poder acordar. Quantas pessoas deitam e não conseguem acordar? Quantos partem durante o sono? Quantos partem durante a noite? E esse é o fruto, o primeiro fruto. O homem, meus irmãos, o homem foi remido, o homem é restaurado como a prioridade de Deus para o homem adorar o seu Criador. Ouve Israel, está lá escrito, lá no Deuteronômio. O Senhor é o único Deus, ame-o com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua razão, ame a Deus, adore a Deus, é a prioridade para cada um de nós, e eu creio que esse é um dos frutos que Deus gosta de colher na vida de cada um de nós, quando nós somos verdadeiros adoradores, que a gente acorda para adorar ao Senhor. Como está a nossa vida de adoração? Porque às vezes a gente acorda correndo tanto, e às vezes, em vez de a gente acordar adorando, a gente acorda pedindo. A gente acorda já pedindo, já colocando uma lista diante de Deus. Às vezes a gente já acorda intercedendo por alguma emergência, porque assim é a vida do cristão, é adorar, é interceder, mas nós precisamos até ter uma certa ordem na nossa vida de disciplina espiritual. O interessante, é importante, os orientadores nessa área dizem que é melhor você começar adorando, e depois de adoração você começar pedindo perdão, restaurando o seu coração, para que o seu coração fique limpo. Deus procura esse tipo de fruto, irmãos, em nossa vida. Deus procura esse tipo de fruto na nossa vida. E o texto sagrado, meus irmãos, assim como a parábola, de uma maneira simples, trazia verdades profundas, o texto, ele tem uma palavra muito forte. A palavra aqui desse versículo 7, na última frase, é muito forte. Eu gostaria que você olhasse, gostaria até que você olhasse. Verso 7, lá no finalzinho, quando ele diz assim: podes cortá-las, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Essa palavra é muito forte, irmãos. O dono aqui, ele após 3 anos de espera, após 3 anos de paciência, ele chega para aquele cuidador lá e diz assim: são 3 anos, eu estou olhando agora para essa figueira como algo inútil, que está ocupando um espaço que eu posso preencher com outra coisa. Que juízo terrível essa palavra, meus irmãos. Uma ordem foi dada, não há mais tempo para esperar. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo, não tem mais espera. Afinal, são 3 anos de oportunidades. 3 anos de oportunidade, 3 anos de chance dela produzir, e ela não produzia. Irmãos, pare e pense. As oportunidades que nós temos da gente ser frutífero para Deus, todos os dias. Quantos anos você tem? Quantos anos você está na igreja? As oportunidades que temos de sermos melhores. Eu posso ser melhor, porque o que é melhor pode ser melhorado. Não existe nada que já chegou a um grau que não precisa melhorar. Os casamentos precisam ser melhorados. Os relacionamentos precisam ser melhorados. O nosso amor ao próximo precisa ser melhorado. A nossa piedade. O apóstolo Paulo disse que o exercício tem pouco valor, mas tem grande valor a piedade. Irmãos, será que nós estamos desenvolvendo a nossa piedade? Piedade pelo próximo? Piedade por aquele que está em dificuldade? Será que nós temos a ousadia do Espírito de se aproximar daquele que nem está vendo a gente?
e daquele que, de repente, vai se sentir surpreendido quando a gente se aproximar dele. Essa piedade, essa misericórdia, essa compaixão, são frutos, meus irmãos, que Deus espera encontrar em cada um de nós, e a começar dentro da nossa casa, porque a igreja começa dentro de casa. A igreja começa dentro de casa. Eu recebi uma carta do meu filho caçula, que vai fazer 38, acho que ele vai fazer 38 anos, não, já fez 38, vai fazer 39 anos, o meu filho caçula. Ele escreveu uma carta para mim, uma carta longa, e foi uma carta que eu estava dirigindo a minha esposa, que começou a ler. Ele não leu para mim, deu, e a minha esposa começou a ler, e eu chorei muito. Chorei muito, não porque na carta houvesse acusações, foi uma carta de celebração, jamais ele seria contraditório, ele escreveu uma carta para o pai, cobrando alguma coisa. Mas quem cobrou fui eu, com cada frase, cada lembrança dele, da minha paternidade, do seu crescimento, cada colocação que ele fez, ele estando junto comigo, na época do futebol, época do quartel, carro, etc, etc, eu comecei a me cobrar, eu comecei a chorar. Será que eu fiz isso mesmo? Será que eu fui o pai que ele precisava? Será que não faltou nada? Será que eu não deixei nada para trás? Porque a minha caminhada matrimonial com os 3 filhos foi muito corrida. Foi muito corrida. Quartel, faculdade. Foram 30 anos. E os filhos crescendo. Será que eu consegui ser um bom pai? E ali ele escreve: pai, graças a Deus que eu nunca tive ausência de pai. E eu me lembro de todos os momentos, desde os momentos pequenos até os maiores, quando o Senhor me cobrava o ensino, me cobrava a faculdade, etc, etc. Irmãos, é muito importante a gente entender que, às vezes, a gente pensa em frutificar em um monte de coisa e esquece que o nosso fruto prioritário é dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, porque o que adianta eu chegar diante de Deus e Ele falar assim: mas cadê a sua família? Cadê os seus filhos? Cadê seus irmãos? O que é que você fez? Vai ser muito complicado, meus irmãos, nessa prestação de conta. Cadê a sua família? Onde está? Porque nenhum sucesso justifica o abandono da família. Nenhum sucesso justifica deixar as pessoas para trás ou esquecer do nosso passado, de onde nós viemos. Irmãos, são frutos que Deus está esperando de cada um de nós, e Deus espera esse fruto da nossa vida. Deus espera que a gente frutifique, e frutifique muito, e quando você frutifica, Ele limpa para você produzir mais. Ele limpa, Ele poda, como diz João 15, Ele poda para que você produza mais fruto ainda, porque o desejo dEle é que você seja frutífero, uma vida frutífera, porque uma vida não frutífera há uma condenação, há um juízo que paira sobre a esterilidade. A esterilidade está unida aqui a uma palavra aqui desse dono dizendo: ela está ocupando inutilmente esse espaço. Então, vamos eliminar. E nesta hora, meus irmãos, é que a gente vê as oportunidades de Deus não terminam num insucesso. As oportunidades, os momentos de Deus não terminam num momento, porque Deus é um Deus de oportunidade. Quem pode dizer amém? Deus é um Deus que dá uma nova chance. Quem já teve nova chance com Deus aí? Irmãos, todo dia nós temos uma nova chance da gente ser melhor do que a gente foi ontem,
porque a gente pode melhorar, porque o Espírito Santo, meus irmãos, é Deus agindo na minha vida e na sua vida, é Deus imprimindo em nós o seu caráter, as suas verdades, é Deus imprimindo em nós, meus irmãos, um caráter moral e um caráter espiritual, vivendo nesse mundo de trevas, vivendo nesse mundo condenado, mas preparando para que nós sejamos homens celestiais, porque um dia estaremos para sempre com Ele. Essa é a verdade. Mas, meus irmãos, é como que, quando Ele dá essa ordem, esse viticultor aqui, que só pode ser o apóstolo e o sumo sacerdote da minha e da sua confissão, Jesus Cristo. Lembro quando o apóstolo João diz assim: filhinhos, se alguém pecar, temos advogado. Quem tem um advogado lá? Ah, irmão, nós temos um advogado lá, sabe? Esse advogado, esse intercessor aqui, Senhor, deixa ainda mais um ano. Senhor, vamos dar mais uma oportunidade. Senhor, segura o machado, Senhor. Senhor, segura esse juízo, segura essa condenação, dá mais uma chance para esta árvore. Dá mais uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. É tudo que nós precisamos, meus irmãos, é mais oportunidade para que a gente possa melhorar, para que a gente possa, sabe, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, para a gente possa ser melhor dentro da nossa casa, dentro da igreja, onde convivemos, no trabalho onde estamos. A gente precisa dessa oportunidade, irmãos, e isso está ligado à graça de Deus, a graça que não desiste nunca. Irmão, a graça de Deus não desiste de você. Esse é o fator importante da nossa salvação, porque é pela graça que somos salvos. É essa graça que segura o machado. Quem sabe quantas vezes a sombra do machado permeou a minha e a sua vida. Talvez tem coisa que a gente nem viu, Deus nem deixou ver. Tem coisas que Deus não deixou nem ver. Essa sombra do machado pronto para decepar você, e a graça de Deus ali te assistindo, colocando anjo, colocando, sabe, pessoas para te proteger. A graça que não desiste, a graça que diz assim: Pai, vamos dar mais uma chance para ele, vamos dar mais uma oportunidade, vamos dar mais uma oportunidade para ele, aleluia. A graça que não desiste de nós, meus irmãos, não é de mim não, é de nós, nós estamos no mesmo barco. Esse barco da fé que precisa ser remado através da fé, através da convicção, através da direção do Espírito Santo. Esse barco que precisa remar, onde o timoneiro é o Senhor Jesus, esse barco precisa chegar através da convicção de fé, essa chance que Ele dá. Olha só o cuidado do viticultor, deixa eu escavar em volta, deixa eu escavar, deixa eu afofar a terra, aleluia. A terra de repente está endurecida, pelas circunstâncias da vida, pela falta de água, essa sequidão, momento de sequidão, momento de deserto, momento difícil, e Ele deixa eu escavar em volta, deixa eu colocar adubo, deixa eu colocar estrume, deixa eu fazer correr as águas do trono de Deus, deixa eu inundar de água, aleluia, deixa eu molhar essas raízes, deixa eu molhar de novo essas raízes, porque as raízes que precisam de nutrientes, e Deus tem um nutriente certo para nossas raízes, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa glorificar o seu nome. A graça de Deus, meus irmãos, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus, vem de Deus. Essa graça, meus irmãos, que faz com que a gente tenha fôlego para continuar. Quiçá cada um de nós
não fique desapercebido desse cuidado de Deus com cada um de nós. O cuidado de Deus com essa igreja, 39 anos. O cuidado de Deus, quantas dificuldades, quantas lutas, e o barco está indo em frente, porque o ânimo vem, a força vem, a luta vem, mas vem do alto a força maior, que dá força, dá sustância. Aleluia, as fontes dos altos céus são derramadas sobre essa igreja, sobre os ministérios, para que o tempo vai passando, mas essa igreja vai vencendo, porque a igreja nasceu para vencer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, glória, 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 glória. A graça do Senhor, a fonte é Deus, as águas que correm do altar de Deus, para inundar nossas vidas como árvores plantadas junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que essa árvore fizer será bem sucedido. Essa é a promessa de Deus para essa igreja, para cada um de nós. O grande intercessor, Ele está sempre disposto a nos dar mais uma chance, para a gente recomeçar e caminhar, porque a nossa jornada é longa, ainda não acabou, são 39 anos, e muitos anos, até a volta do Senhor Jesus. Que não falte as águas do Espírito molhando as raízes, as estruturas dessa igreja, o pastor André, o ministério, os pastores, toda a equipe pastoral, a equipe diaconal, a equipe de liderança, os membros da igreja, que essas águas do Espírito comecem a inundar, fazendo com que os frutos que colhemos até aqui continuem frutificando mais e mais e mais, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer sempre trazer mais para nós. Agora é preciso que a gente se prepare para isso, que esse tempo de reflexão e de celebração seja um tempo, seja quem sabe aí uma parada de reflexão para se fortalecer, para galgar lugares mais altos, desafios mais altos. E Deus está sempre pronto a segurar na mão de vocês, viu, pastor André? Deus está sempre posto a segurar na sua mão e na mão de todos os pastores que mantêm esse ministério andando, caminhando na força do Espírito Santo. Essa igreja foi, e será sempre frutífera, porque o Deus dessa igreja é um Deus que vai fazer com que os tempos de sequidão vão ficando para trás, porque a fonte de Deus não seca jamais. Aleluia, aleluia. Esse cuidado de Deus com cada um de nós, é isso que nos anima, meus irmãos, em saber que, por mais imperfeito que eu seja, por mais que eu seja um vaso às vezes rachado, em que inclusive um vaso rachado não contém aquilo que Deus quer colocar, mas Ele vem, pega esse vaso rachado, Ele conserta e Ele coloca a sua glória dentro. E faz com que esse vaso se quebrante, esse vaso seja simples, seja humilde, para que essa glória possa aparecer e glorificar o seu nome. Aleluia, aleluia. Que o mundo veja as boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Vamos estar de pé, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pai, eu quero ministrar, Senhor, eu quero ministrar sobre a Tua igreja. Quero pedir que as correntes do Espírito, Senhor,
inundem o coração, a alma. Se tem algum irmão aqui que está precisando dessa força da graça, se algum irmão, alguma irmã, alguma família está necessitando, Senhor, desta oportunidade, necessitando desse refrigério na sua vida, que Ele marcou um encontro aqui nesta noite, para que a sua vida seja regada, para que o cuidado de Deus faça com que as águas do Espírito cheguem ao teu interior, e os rios de água viva possam brotar no seu interior, possa inundar o seu coração, possa dessedentar a sua alma, fazendo com que você, como uma árvore, comece a frutificar para a glória de Deus. Levante as suas mãos para o céu, aleluia, comece a adorar, comece a glorificar o nosso Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Queremos te adorar, Pai, e queremos que esse seja o nosso primeiro fruto de verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Mas, Pai, faça com que nossa vida seja frutífera, Senhor. Faça com que a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida ministerial seja frutífera, Senhor. E que aqueles que convivem conosco possam usufruir dos benefícios, dos frutos que a nossa vida será, Senhor, para aqueles que convivem com cada um de nós. Oh Deus, ministra, Senhor, ministra o nosso coração, perdoa nossos pecados, Pai. Se te ofendemos, perdoa nossos pecados, perdoa os pecados ocultos, Senhor. Livra-nos da soberba, Pai, e dá-nos um coração humilde, dá-nos simplicidade, Senhor. Ah, Senhor, limpa nosso coração, limpa o nosso coração. Senhor, traz paz, traz shalom para o nosso coração, traz renovo para a tua igreja, traz restauração para aquele que entrou num caminho difícil. Traz restauração, traz a força do Espírito, traz o renovo que só Jesus pode trazer. Traz cura nesta noite, traz cura para o corpo, Senhor. Tu és o Deus que cura, Tu és o Jeová que cura. Traz cura, traz cura. Tu habita no meio dos louvores. Tu és um Deus que está em nosso meio para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Traz convicção de salvação nesta noite também, Pai. E abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai. Renova a tua igreja, que esse tempo seja um tempo de renovação, seja um tempo de novos ânimos para enfrentar, Senhor, a estrada desta vida, que muitas vezes é pavimentado, Senhor, através do nosso suor e das nossas lágrimas, mas a tua palavra diz que aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Essa igreja tem feixes para carregar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, ministra sobre o teu povo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós somos a tua casa. Vem mexer com cada um de nós, onde precisa ser mexido. Aleluia. Faz a tua obra, Espírito Santo, conforme a tua soberana vontade, e coloca-nos de pé, Pai, porque quantas vezes o Senhor falou com o profeta: fique de pé, para que eu possa falar contigo. Coloca de pé, Pai, para que a gente possa prosseguir em nossa caminhada.
A nossa estrada é longa, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quem pode dar graças a Deus? Quem pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Amém. Que palavra abençoada. Você foi tocado, irmão? O Espírito Santo falou ao teu coração. Agradeço a Deus pela liderança que Ele tem nos dado, pelos bispos que Ele tem nos permitido ter como homens que intercedem por nós. Eu ia falar mulher, lembrando da pastora, né? Mas os homens que Deus tem colocado sobre nós para nos abençoar. Amém? Queria que você estendesse as suas mãos. É muito bom ser abençoado, mas melhor ainda é quando nós temos o privilégio de também abençoar quem nos abençoa. Amém? Amém. Aleluia. Essa igreja ali em Estrela do Norte, esse ministério que Deus tem feito frutificar naquele lugar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder interceder e abençoar a nossa liderança. Pai, te agradeço, Senhor Jesus. E te peço, Deus, para que acrescente não apenas no ministério, mas na família, na vida pessoal, Pai. Ó Deus, com a mesma graça, com o mesmo favor que o Senhor usou, Deus, nesta noite para nos abençoar. E assim como sempre tem sido, Pai, nós te pedimos, Senhor, abençoa-os. Abençoa essa igreja, abençoa, Deus, essa liderança, abençoa essa caminhada, os sonhos, os projetos, os desejos, Senhor, no coração dos teus filhos, Pai. Pai, nós queremos, Pai, que as tuas ricas bênçãos sejam derramadas sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, Senhor. Nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus, agradecendo a Deus pelo nosso bispo. Amém. Sempre um prazer e uma honra. Vamos nos despedir, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos nessa noite pela palavra que a nós foi ministrada. Leva-nos, Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Guarda-nos, Senhor Deus. Protege-nos, Deus, no nosso retorno. É o que nós te pedimos. Dá-nos uma semana abençoada. Amém e amém. Deixa eu fazer um comentário com os irmãos. No próximo sábado é culto da juventude. Mas nós teremos aqui um amigo, né, que nós sempre recebemos aqui, que é o pastor Rogério Marucci. Amém? Ele estará aqui no culto da juventude à noite às 18h30. Então esteja aqui, que nós possamos glorificar o nome do Senhor e receber a palavra que Deus já colocou no coração do nosso querido e amado irmão. No domingo, o pastor Joel e a Ceci, a pastora Ceci, estará aqui conosco, tanto pela manhã como também à noite. Amém? Uma boa noite. Deus te abençoe.